Você sente que a sua esperança está chegando ao fim? Onde você tem depositado a sua confiança? Te convido a refletir comigo no texto que está em Gênesis capítulo 21, versículo 8 ao 21. Quando Isaac cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque, e disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu o menino, dali onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu o odre de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã. Antes de entrarmos diretamente nesse episódio ocorrido na vida de Agar e Ismael, é importante salientar que Agar, que era serva da esposa de Abraão, já havia vivido experiências tremendas no meio daquele povo. Creio que em sua memória existiam profundas lembranças dos feitos de Deus. Os fatos históricos ocorridos com Abraão e com toda aquela gente não haviam sido narrados para Agar por uma pessoa mais velha ou por um contador de histórias, pois ela estava totalmente inclusa e envolvida naquele contexto de experiências e milagres. Pensando nisso, é justamente o que tem ocorrido com muitas pessoas. A maioria já viveu experiências grandiosas com Deus, mas por um motivo ou outro se assemelham à postura de Agar. Podemos extrair diversas lições deste texto, mas quero fazer alusão sobre as atitudes desta mulher, ao olhar para o odre e perceber que dentro dele não existia mais nada. Diz a palavra que logo após a água do odre ter acabado, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e ficou de longe para não ver a sua morte. Foi justamente no momento em que a água acabou que ela revelou as expectativas que estavam no seu coração. As suas esperanças se esvaíram como aquela água. Diante deste fato, Agar transmite uma sensação que ela havia depositado toda a sua confiança no odre e na água que continha nele. Afinal, o caminho era longo e incerto, e aquela água era pouca demais. Assim também somos nós, que em muitos momentos das nossas vidas depositamos a nossa confiança em tantas coisas e acabamos esquecendo de um Deus que é fiel, que nos protege e nos guarda. Dependendo da circunstância, somos capazes de apagar, esquecer da nossa mente todas as boas e ricas experiências vividas com este Deus poderoso. Mas não conseguimos apagar os momentos ruins de dor, desilusões, de sofrimento e dos conflitos. E assim perdemos o bom propósito da fé. Sabendo que, na verdade, a fé nos leva a crer, confiar, descansar
e esperar em Deus. O coração de Agar batia forte. As crises emocionais se instalaram duramente, pois para ela tudo havia se perdido. O sustento, a família, o convívio com as pessoas, as experiências com Deus e, por fim, perderia o seu filho. Naquele momento, ela acreditava mais na chegada da morte do que na permanência da vida. E no seu desespero, levantou a voz e chorou. Mas na mesma hora em que ela levantava a voz para chorar, o seu filho também levantava a voz, não somente para chorar, creio que também para fazer uma oração. Imagino que uma oração simples, feita por um menino. E foi justamente isto que fez a diferença. Ismael, mesmo ainda tão jovem, não havia perdido a sua esperança no Deus em quem também tinha experiência, e a sua atitude fez a diferença. Após a oração de Ismael, o anjo apareceu e questionou Agar sobre as suas queixas, e para sua lição, disse que Deus havia ouvido o menino. Este momento deve ter sido forte para aquela mulher. As reflexões sobre a sua postura saltaram dentro de si. Da mesma forma, é o que Deus quer fazer conosco, nos levar para uma avaliação profunda no tocante às nossas atitudes, principalmente nos momentos difíceis, quando nos encontramos nos mais terríveis desertos circunstanciais, que às vezes são terríveis somente dentro da nossa visão e compreensão extremamente limitada. Agar, que havia colocado o menino debaixo de um arbusto para não vê-lo morrer, mediante a ordem do anjo, teve que pegá-lo daquele lugar e reagir de uma forma diferente. Seus olhos foram abertos naquele momento, pois ela precisou entender que os planos de Deus não são os nossos planos. O Senhor também iria fazer do seu filho uma grande nação. Aquele odre que estava vazio, sem uma gota de água sequer, voltou a permanecer cheio novamente, pois Deus preparou um poço para que nele aquela mãe pudesse saciar sua sede e a do seu filho, e assim serem sustentados para continuarem seguindo rumo ao futuro que Deus já havia preparado para eles. Diante dessa história, fica uma pergunta para nós. Em que ou em quem temos depositado a nossa confiança? Nos recursos financeiros? Nas pessoas? Nos nossos familiares? Ou no Deus Todo-Poderoso? Com esta lição bíblica, podemos entender que a nossa confiança deve estar sempre depositada em Deus, pois é Ele que tem o poder de nos sustentar e sabe tratar as nossas feridas. Ele jamais nos abandona, ou melhor, jamais nos perde de vista. Podemos estar no mais longínquo deserto. Lá Ele estará para nos socorrer, estendendo a sua mão e nos dando força para caminhar. Não de forma errante, mas tendo consciência em que lugar chegaremos. Nos momentos difíceis da sua vida, não deposite a sua confiança apenas em um odre com água, e nem tampouco olhe para os lados com a disposição de chorar. Não perca a esperança, olhe para cima e clame a Deus, pois tenho certeza que Ele ouvirá a sua oração. Que Deus te abençoe ricamente nos desertos da sua caminhada de fé. Também te desejo sucesso e um forte abraço. E por favor, não se esqueça de se inscrever neste canal, curtir e compartilhar esse vídeo para todas as pessoas que também precisam ouvir a palavra de Deus.